Esta mulher está constantemente picando maçãs, mas apenas levando as sementes das maçãs. O que ela está tentando fazer? É para vingar a filha. Sua filha foi estuprada por 4 homens que se revezaram no estupro, e depois brutalmente abandonada. Mas o que ninguém esperava era que esses 4 homens fossem considerados inocentes e libertados logo em seguida. Isso deixou uma mãe como ela extremamente desesperada pela vida, e então decidiu usar seu próprio caminho para vingar a filha. Esta mãe, chamada Devi, é professora de biologia. Sua filha, Arya, é aluna de sua classe, mas Devi é apenas uma madrasta. Arya nunca a aceitou, e sempre a chamou de senhora. Naquele dia, durante a aula, um aluno chamado Jaga enviou um vídeo a Arya. Devi descobriu, confiscou imediatamente seu telefone e jogou-o pela janela. Jaga estava extremamente zangado, mas não se atreveu a falar, e só conseguiu conter sua raiva por dentro. No dia dos namorados, alguns dias depois, Arya desafiou as objeções dos pais, colocou uma maquiagem linda, usou um lindo vestido e foi ao bar para se reunir com os amigos. Inesperadamente, o aluno cujo telefone foi deixado cair pela sua mãe também estava lá. Vendo a garota que ele amava secretamente por muito tempo, e encorajado pelo primo, Jagan tomou a iniciativa de se confessar novamente a Arya. Inesperadamente, Arya o empurrou. O primo viu seu irmão perder o rosto e pegou uma taça de vinho para ir até Arya. Sem querer, ela continuou a recusar. O primo com raiva voltou ao seu lugar. Vendo seu irmão assim, Jagan caiu na gargalhada. Nesse momento, o primo de repente teve um pensamento extremamente imprudente. Arya recebeu um telefonema de sua mãe. Arya disse à mãe que estaria em casa em 45 minutos. Então ela se preparou para apanhar um táxi. Mas, nesse momento, 4 homens a arrastaram para um carro e a torturaram por 2 horas. Eles pensaram que ela estava morta, então a trataram como um cachorro morto e a jogaram numa vala à beira da estrada. Devi não via a hora da filha voltar para casa. Foi direto ao bar procurar, mas não conseguiu encontrar. Então ela foi à delegacia para relatar o caso. A polícia, após registrar todas as informações, imediatamente disse à mãe para ir para casa e esperar notícias. Mas não muito depois, a mãe recebeu uma notícia, vendo que o rosto da filha estava tão machucado que ela não conseguia reconhecê-la. Devi não conseguia mais acreditar no que via. A médica disse-lhe: sua filha foi abusada. Depois que Arya acordou, ela deu algumas pistas à polícia. Depois disso, os 4 homens foram todos capturados. Em pouco mais de um mês, o primo se aproveitou de seu relacionamento e preparou provas para que, no final, o julgamento fosse inocente e liberado. Diante de um resultado tão injusto, o pai ficou extremamente irritado e imediatamente correu para socá-lo. Como resultado, o juiz ordenou a prisão do pai. Nesse momento, a mãe só conseguia olhar para o marido sendo levado embora, e do outro lado estavam os bandidos que foram declarados inocentes e liberados. Estavam alegremente abraçando seus entes queridos para parabenizar. Como essa cena é irônica. A filha desta mulher foi abusada, mas os 4 perpetradores foram considerados inocentes e libertados. E seu marido foi preso por agressão. Ela estava extremamente desesperada diante de sociedade injusta. Depois que o pai voltou da fiança, ele imediatamente foi consolar a filha que estava tremendo num canto da casa. A mãe também tentou se aproximar para consolar, mas os olhos da filha estavam cheios de ódio, pois ela pensava que tudo o que ela tinha que sofrer era porque a mãe jogou fora o celular daquele aluno. As lágrimas da mãe não paravam de cair. Depois de voltar para a escola, ela viu Jagan, que abusou de sua filha. Também voltou para a escola e até cumprimentá-la. Ele não parecia se arrepender, pelo contrário, parecia muito arrogante. A raiva de Devi estava queimando. Ela decidiu vingar sua filha sozinha. Então ela encontrou um detetive particular. Depois de coletar todas as informações sobre os 4 perpetradores, a vingança de Devi começou oficialmente. O primeiro alvo era o segurança entre aqueles 4. Devi soube que esse homem era extremamente mulherengo. Toda sexta-feira costumava ir a um bar para beber. Então ela encontrou 2 lindas garotas para enganá-lo para que entrasse no carro, e depois o colocou em coma. 3 dias depois, ele acordou na frente de sua casa. Depois de voltar para casa, ele estava indo ao banheiro, olhando para baixo para descobrir que aquele tinha sumido. Ele ficou com tanto medo que escorregou, bateu com a cabeça na torneira e morreu na hora. Devi viu as notícias na TV. Seus sentimentos em seu coração também diminuíram um pouco.
Por outro lado, a polícia achou a morte do segurança um pouco estranha, e achou que o pai de Arya estava muito envolvido nessa morte. Então eles enviaram pessoas para monitorá-lo 24/24. Ao mesmo tempo, a mãe estava observando o segundo alvo. Na tela estava um vídeo privado do primo de Jaga. Ele era um cara que gostava de ter um corpo bonito. Porque ele queria ser eficaz rapidamente, usou muitos tônicos. Devi estava comendo uma maçã quando de repente parou de mastigar. Então tirou uma semente de maçã de sua boca. Ela parecia ter pensado em algo. Em seguida, ela cortou muitas maçãs, mas apenas coletou as sementes. E então, usou um liquidificador para moer as sementes em pó. Como as sementes de maçã contêm cianeto, apenas 1,5 grama pode levar à morte. Naquela noite, Devi entrou furtivamente na casa do primo de Jaga e despejou o pó de sementes preparado em seu remédio. No dia seguinte, esse cara apenas tomou um gole e sentiu que havia algo incomum no sabor, mas não deu muita importância. Mas no segundo seguinte, ele sentiu sua visão embaçar. Então ficou em convulsão no chão, espumando pela boca. Felizmente, alguém o encontrou a tempo de levá-lo ao hospital. Embora tenha sobrevivido, ele ficou paralisado pelo resto de sua vida. A polícia recebeu a notícia e foi imediatamente para o hospital. Ao mesmo tempo, Devi também entrou furtivamente na casa de Jaga, disfarçando a cena do crime, jogando todas as maçãs restantes no lixo, e deixando um histórico de pesquisa relacionado ao cianeto na barra de pesquisa de seu computador, então definindo a hora para a noite anterior. Por outro lado, o detetive particular colocou um dispositivo de monitoramento no quarto de hospital do primo de Jaga. Depois que a polícia descobriu que a causa era ele ter sido envenenado com cianeto, o detetive também informou imediatamente a Devi. É agora. A mãe usou um isqueiro para disparar o alarme de incêndio. Imediatamente Jagan também recebeu um telefonema dizendo que sua casa estava pegando fogo. Enquanto voltavam correndo para casa, descobriram que havia muitas maçãs no lixo. Uma ferramenta para fazer cianeto e documentos encontrados no computador. Em termos policiais, já fez muito tempo que um caso não apresentava evidências tão sólidas. Só assim, Jagan se tornou o assassino e foi levado pela polícia. Em seguida, Devi foi para o hospital e contou todas as coisas que fez para seu primo. Este homem, alguns dias atrás, estava jubilosamente saindo do bar. E então com outros caras estuprou uma garota. Mas o que o deixou inesperado foi que a mãe da garota iria vingá-la. A mulher corajosamente disse a ele que isso era vingança, 4 pessoas não podiam escapar. Agora apenas um último criminoso permanecia. Vendo que 3 dos 4 homens já receberam retribuição, Arya gradualmente removeu o nó em seu coração e enviou a seu pai uma foto de um destino turístico. Vendo isso, o pai ficou muito feliz e imediatamente levou toda a família para uma viagem. Do outro lado, o careca viu 3 de seus cúmplices com problemas. Percebeu imediatamente que havia um problema. Foi ao hospital perguntar ao primo, mas o primo não conseguia falar. No final, pelo esforço, o careca sabia de tudo. Tudo foi feito pela mãe da Arya. Então ele foi para a casa de Devi, mas foi informado de que toda a família tinha viajado. No caminho de volta para casa, o careca descobriu que alguém o estava seguindo. Era um detetive particular. A princípio ele fingiu que nada estava errado, mas depois que o detetive saiu, ele o seguiu de volta para casa. Na mesma hora, o detetive estava prestes a chamar o pessoal do hotel, prestes a dar informações sobre Careca. Mas antes que pudesse dizer, o Careca de repente apareceu e o derrubou no chão. Ele usou a impressão digital do detetive para desbloquear o telefone, e discou o número mais próximo. Depois de saber o endereço do hotel, o Careca pegou a arma e atirou no detetive primeiro. Deste lado, a luz do quarto de Arya apagou-se de repente. Seu pai desceu ao porão para verificar, e encontrou o corpo do mordomo ali. Logo depois, ele também foi atingido por uma bala e caiu no chão. Arya acabou de acender a vela quando de repente se assustou, porque o careca já estava parado bem atrás dela. Nessa hora, Devi também apareceu para pedir à filha fugir, e ela ficou para segurar o adversário. O careca bateu Devi no chão, e cobriu a cabeça dela com um saco plástico até que ela não conseguisse mais respirar. Ele pensou que Devi estava morta e saiu para prender Arya, mas Devi ainda estava viva. Ela correu para encontrar sua filha, mas foi espancada pelo careca com uma vara. Em seguida, ele puxou sua arma, preparando-se para atirar nesta mulher desagradável. Felizmente, nesse momento a polícia apareceu. Descobriu-se que, ao examinar o corpo do detetive, um policial descobriu a câmera no vidro dele, e também encontrou um cartão de memória. Graças a isso, não só sabia que o assassino que matou o detetive era o careca, mas também sabia que a pessoa envolvida no caso dos 3 caras anteriores era a mãe de Arya.
A polícia sabia que o careca não pouparia a família de Devi, então ele rapidamente os perseguiram até o hotel. Vendo que Devi estava perdendo o controle, a polícia disse a ela para não ficar agitada. Mas a mãe estava desesperada e disse: "Isso vai continuar acontecendo. Vocês não podem fazer nada. Com certeza vai continuar acontecendo." Vendo a mãe tão desesperada, olhando para aquele criminoso impenitente, a polícia colocou diretamente a arma na mão de Devi. Se quer matá-lo, deve usar a arma. Os sentimentos do policial superaram sua razão. Ele decidiu deixar Devi se vingar. A essa altura, o careca já estava entrando em pânico. Implorou e revelou o crime dessa mulher para vingar os 3 anteriores. Arya se escondeu atrás de uma árvore próxima e ouviu tudo. Descobriu-se que sua mãe tinha feito muitas coisas por ela. Ela saiu de trás da árvore. "Mamãe!" Finalmente a mãe e a filha se abraçaram emocionalmente. O filme termina aqui. Muito obrigado por assistir.